Bom dia, alunos. Hoje a gente está começando o primeiro bimestre, então a gente tem aí a atividade da semana 1. O tema dela é currículo vitae. O que é currículo? Vamos entender primeiro o conceito e como ele é feito. Muita gente já ouviu falar, mas na verdade do que ele se trata? Ele é um documento que relata a trajetória educacional e as experiências profissionais de uma pessoa, como forma de demonstrar suas habilidades e competências. Essa expressão ela é de origem latina, então a palavra currículo significa trajetória e o vitae significa vida. Então, o currículo seria uma trajetória de vida da pessoa, essa vida, seja ela profissional, seja ela educacional. Então, vamos às características. Um currículo, ele tem que ser breve, ele tem que ter brevidade, no máximo 2 páginas. Não se usa currículos muito extensos com 3, 4, 5, 10 páginas, mesmo que a pessoa tenha trabalhado em várias empresas, depois a gente vai ver isso aí. Eh, a linguagem dele deve ser uma linguagem simples. Simples não significa linguagem coloquial, tá? É linguagem formal. Você vai usar o português padrão. Organização. Ele é organizado aí, geralmente numa folha A4 branca. Não se usa mais aquele currículo que é preenchido à mão que a gente comprava na papelaria. Antigamente ele era usado folhas coloridas, não, agora é tudo padronizado. Folha A4 branca, letra comercial em tamanho de fácil visualização, ou seja, essa letra comercial é a letra do computador, ou Arial ou a Times, a gente não usa letras criativas iguais essas que eu coloco em destaque nesses mapas conceituais. Então, esse é um tipo de letra que não é usada no currículo. Ele deve ser objetivo, então você não vai ficar muito cheio de floreios no seu currículo. Veracidade e honestidade. O currículo, ele tem que ser condizente com a verdade. Você não vai inventar, por exemplo, que você trabalhou numa empresa e falar que, eu trabalhei, mas foi sem carteira assinada. Não. Seja fiel e honesto com relação àquilo que você coloca, eh, sobre a sua experiência profissional. Então, quando você coloca aí honestidade e veracidade, mesmo que você nunca tenha trabalhado, você conta pontos, na hora da entrevista e na hora da análise do seu currículo. O que vai conter o seu currículo? Qual é a estrutura? A primeira coisa que você vai colocar são os seus dados pessoais. Dados pessoais é nome completo, o seu endereço, a sua idade, data de nascimento, telefone de contato e e-mail. Com relação a esse e-mail, eu deixo aqui uma dica e sugestão para vocês. Não usem e-mails que você coloca apelidos, que não seja fácil de identificar. Ou seja, quando você vai fazer um currículo profissional, eh, faça, por exemplo, como eu fiz aí no meu e-mail, que às vezes eu, posto para vocês enviarem as suas atividades. É o seu nome, então ele facilita, a empresa a te identificar. Então o meu, por exemplo, seria claudenice.melo2020@gmail.com. O 2020 aí é óbvio, por que que eu coloquei isso? Porque às vezes quando você digita lá já tem, uma determinada pessoa com um nome semelhante e o e-mail não aceita na criação, então você acaba colocando esse número, relativo a uma data ou algum número de para você conseguir cadastrar o e-mail. Mas evita, por exemplo, estar colocando, Free Fire, não sei o quê. Então, usem o nome de vocês no e-mail, porque o nome e sobrenome, porque facilita a identificação. Foto no currículo, apenas se solicitado pela empresa. Tem empresa que solicita currículo com foto, tem empresa que prefere o currículo sem foto. Mas em todo caso, você vai usar a foto 3x4. Eu não tenho foto 3x4". Você pode tirar no computador mesmo e colocar essa foto aí, em tamanho 3x4. Você muda, altera a configuração da foto para que ela fique desse tamanho.
Outra coisa com relação à estrutura é a vaga pretendida. Se você está enviando um currículo para uma empresa específica, se você já sabe ali quais as vagas que estão abertas e você quer se candidatar para determinada vaga, já especifique aí, ó, a vaga pretendida que está disponível na empresa seria, por exemplo, para secretária, atendente ou auxiliar administrativo. Então, suponhamos que tenham todas essas vagas. Você vai colocar ali aquela que melhor te interessa. Não quer dizer que às vezes o seu currículo vai ser analisado somente para essa vaga, não. Mas é a sua pretensão, né, eu tenho interesse nessa vaga. Não é uma obrigatoriedade, mas ele ajuda a identificar e direcionar melhor o seu currículo. Objetivo, os objetivos que você coloca é a respeito do que você pretende trabalhando na empresa. Por exemplo, eu pretendo, adquirir conhecimento, colaborar com o desenvolvimento da empresa, etcétera. Seria mais ou menos nesse sentido. As habilidades. Quais são as suas habilidades? Você vai colocar desde que elas sejam relevantes para conquistar a vaga pretendida. Por exemplo, comunicação, liderança, empatia, iniciativa, pontualidade, assiduidade, etc. Então, essas são habilidades que você tem. Formação acadêmica. A formação acadêmica é o seu grau de escolaridade, a instituição que você frequentou, a data de início e término do percurso acadêmico. Então, você vai colocar, por exemplo, vocês que são do terceiro ano do ensino médio, você vai colocar aí ensino médio incompleto. Incompleto por quê? Porque vocês não terminaram ainda, vocês ainda estão estudando no ensino médio. Data de início, em qual ano que você começou o ensino médio e data de término. Qual que é a data de término? O previsto aí no caso seria no final do ano de 2021. Então vocês vão colocar, por exemplo, 17 de dezembro de 2021. Só que você não vai colocar a data de término, você vai colocar a previsão para o término, porque ainda está em curso. Ou você coloca a data de início, término ainda em curso. Você não vai mentir que já tem o ensino médio completo, porque você não concluiu, você ainda está concluindo. Do mesmo jeito, você não vai colocar aqui que o seu grau de escolaridade é um curso superior, lembra da honestidade e veracidade, porque você ainda não está estudando numa faculdade. Próxima coisa aí, os seus cursos complementares. Quais são os cursos complementares que você fez? Por exemplo, você pode ter feito um curso de informática, um curso para cabeleireiro, deixa eu ver mais, o que mais? Um curso técnico, seja ele em qualquer área. Tem gente, por exemplo, que faz técnico em enfermagem, técnico em contabilidade. Então, são cursos que você fez, que não estão direcionados aqui à área, à formação acadêmica, são cursos técnicos. eh, Você vai colocar o nome do curso, a data, quando que você fez, de quando a quando, então é a data de início e término, o local, qual foi a instituição e o número de horas. Por que número de horas? Porque às vezes você fez um curso complementar de, por exemplo, 20 horas apenas. Então foram 2 dias, então ele tem uma carga horária de 20 horas. Participação em eventos. Cuidado com essa participação em eventos aqui, ó. Curso complementar é o curso que você fez. Participação em evento é aquele curso que você ministrou. Então, isso aqui é mais direcionado para quem já tem uma formação acadêmica a nível superior. Mesmo alunos de faculdades, às vezes, participam com apresentação de trabalhos em congressos, em workshops, em simpósios, em palestras, etc. Então, se você participou, você vai colocar. Se você não participou, então essa parte fica em branco, então você não coloca nem o título aí, participação em eventos. E por fim, aí vem a sua experiência profissional. Experiência profissional você vai listar aí as empresas em que você já atuou. Se você não trabalhou, voltando lá na característica veracidade e honestidade, coloque: "Estou em busca do meu primeiro emprego". O nome da empresa, o cargo, o início e a saída
e as funções exercidas. Cargo e e funções exercidas não são a mesma coisa. Por exemplo, você, eh, fez um estágio, trabalhou em uma empresa como auxiliar administrativo. Ok, esse é o seu cargo. Quais são as funções exercidas? Dentro de auxiliar administrativo, você pode ter atendimento a cliente, organização interna de documentos da empresa, deixa eu ver o que mais. Eh, Elaboração de alguma coisa, de alguma planilha, etcétera. Então, são funções competentes ali ao seu cargo exercido. Foque apenas nos últimos 5 anos. Então, por isso que eu falei que o currículo ele não é extenso, mesmo que você tenha trabalhado em 10 empresas, você vai focar naquelas últimas ali que você trabalhou, então, os últimos 5 anos. Mesmo que você tenha trabalhado, por exemplo, 3 anos numa, 2 anos na outra, 1 ano na outra, então você vai focar só ali nos últimos 5 anos. Ou nas últimas empresas trabalhadas, caso tenha permanecido muito tempo na última. Por exemplo, se você ficou aqui eu estou só dando como um exemplo, porque claro que não é compatível nem com a idade de vocês. Se você ficou, por exemplo, 10 anos em uma empresa, você vai colocar lá essa empresa, então o tempo de permanência, né, o início e saída, eu comecei nós estamos em 2021, então eu comecei em 2010, saí em 2020, são 10 anos na última empresa. Eu posso colocar só essa, porque aí já ultrapassou até os últimos 5 anos, e eu posso colocar a antecessora a essa também, não tem problema você colocar 2, mesmo que exceda aí os últimos 5 anos trabalhados. Mas cuidado com isso, você não vai listar muita empresa, você vai focar nos últimos 5 anos. E para encerrar aqui, algumas dicas. O que que você não coloca no seu currículo? Nome dos pais. Você não tem necessidade de colocar o nome dos seus pais, até mesmo porque se o seu currículo for selecionado, depois eles vão pedir a sua documentação, né? Nome dos pais a gente não coloca, a gente não coloca número de documentos, até por uma questão de segurança. Sabe-se lá, né, vai que alguém, rouba os seus dados aí de documentos. Então, se você precisa, se a empresa precisar dos seus documentos, ela vai te solicitar esses documentos no horário na hora da sua entrevista. No currículo, você não coloca. Data. Ah, mas por que que eu não vou colocar, não posso datar o meu currículo? Porque isso aí vai evitar que o seu currículo fique velho na empresa. Se você coloca data, às vezes quando a empresa tem aí uma nova vaga de trabalho, ela vai naquele banco de currículos que ela tem. E a hora que ela vai olhar lá o seu, ó, não, a data do currículo dele é de 2010, nós já estamos em 2021, então eu vou dispensar. Se não tiver data, às vezes eles até analisam ali o currículo e te chamam para uma entrevista e vão até solicitar um novo currículo aí, atualizado. Assinatura. A gente não assina currículo, o currículo não é correspondência para ser assinada. Averbações, anotações à margem do currículo, ou seja, depois que você fez, você vai lá e rabisca ali no cantinho do currículo, fazendo alguma anotação a caneta ou a lápis. Isso aí não usa. O currículo, ele tem que ser limpo, ele tem que ser apresentável, então você não vai fazer nenhuma anotação. Pode ser, por exemplo, que a própria empresa faça ali alguma anotação depois na hora da entrevista, mas você não vai anotar nada. Pretensão salarial também não é legal você estar colocando, até porque essa questão de pretensão pode ser discutida na hora da entrevista. E, por fim, referências. Por que que você não vai colocar referência? Porque se a empresa quiser referência sua, ela vai buscar lá nas empresas que você trabalhou. Então, você não coloca referência pessoal, etc, tá bom?